E nessa aula aqui vamos estudar o sinal de uma função. Vamos aprender aqui quando que ela é positiva, quando ela é negativa e quando ela se anula, quando ela é igual a zero. Então veja esse vídeo aqui até o fim e vamos começar aqui então. Olá, meu nome é Gerge Anton, sou professor de matemática e vamos começar aqui tomando como exemplo este gráfico e vamos estudar então o sinal dessa função. Para te colocar aqui no contexto, vamos supor que esse gráfico represente a temperatura de uma região aqui do país em um certo momento do dia. Então a gente vê aqui que a temperatura, ela oscilou aqui então de menos 2 graus até 4 graus. Então o eixo Y aqui vai ser nossa temperatura em graus Celsius. Então representa aqui, ó, tá? Então a temperatura em graus Celsius no eixo Y. E no eixo X vamos representar então o tempo, que eu vou chamar de T. Okay? Dado então em horas aqui. Então a pergunta que fica para a gente é: em que momentos do dia, em quais horários do dia, que a temperatura foi positiva? Bom, a temperatura é positiva quando ela está então acima de zero aqui, né? Então aqui no eixo X, a temperatura positiva a gente vê que foi entre as 4 horas, e as 8 horas. Então neste período aqui foi de temperatura positiva, onde o gráfico está acima do zero, né? Então aqui nós temos então valores positivos para a temperatura. Entre as 12 e as 17 horas, nós também tivemos temperaturas positivas. O gráfico está acima do zero, né? Então esse aqui também tivemos temperaturas positivas. Quando a temperatura foi negativa, quando o gráfico está abaixo de zero. Então, neste período aqui, que eu vou fazer agora em vermelho, foi quando a temperatura estava negativa. Então, para todos esses valores aqui, para esses horários do dia, o gráfico está abaixo de zero, ou seja, a temperatura está abaixo de zero, menor que 0 graus. E em quais momentos do dia que a temperatura estava exatamente a 0 graus? Onde o gráfico toca o eixo X. Então, às 8 horas a temperatura estava 0 graus e às 12 horas a temperatura também estava 0 graus. Então aqui nós conseguimos fazer um estudo então da temperatura. Trazendo isso para uma função, onde que ela é positiva e onde que ela é negativa? Onde nós vimos que a temperatura é positiva, seria onde a função é positiva, tá? Onde o y da função é positivo é onde ela é positiva, tudo bem? Então nesse caso aqui ela seria positiva aqui e positiva aqui. E onde ela seria negativa, pessoal? Ela seria negativa onde nós vimos que ela está abaixo de zero. Então ela seria negativa aqui. Como que a gente escreve isso, né? Nós escrevemos isso da seguinte forma. Então a f, a função f de x, então ela é maior do que zero quando o x ele é um número maior ou igual a 4. Por que maior ou igual a 4? Porque ele pode ser 4, né? Nós vemos aqui que a temperatura é exatamente com o x sendo as 4 horas, né? A temperatura era positiva, 1 grau positivo. Então o x pode ser 4 e o x ele é menor do que 8. Por que só menor do que 8 e não igual a 8? Porque se ele for igual a 8, a temperatura é 0 graus e não positivo, né? Então quando é 8, ele se anula. Então acima de 8, quando o x é maior que 8, a temperatura é positiva. Então para esse x aqui, nesse intervalo, a temperatura é positiva. Onde mais? Quando o x é maior que 12, então nós colocamos assim, ó, ou, tá bem? O x ele é maior do que 12. Mesma coisa do 8, ele não pode ser igual a 12, porque se ele for igual a 12, dá zero, né? Então o x é maior do que 12. E para todo o x aqui, ó, até o 17. O 17 entra, né? Então o x é menor ou igual a 17. Porque se for às 17 horas, a temperatura, olha só, ela é positiva. Então o x pode ser 17 sim. Então dentro desses intervalos aqui, a temperatura é positiva, ou seja, a nossa função ela é positiva. E onde que a função é negativa, pessoal? Função aqui, ó, menor do que zero. Então vou fazer aqui, ó, f de x menor do que zero. Ela é menor do que zero neste intervalo aqui, entre 8 e as 12 horas, né? Então para o x é maior do que 8, que não pode ser igual a 8, que igual a 8 ela é zero. Então x maior do que 8. E o x menor do que 12. Também não pode ser 12, porque às 12 horas a temperatura estava a 0 graus. Mas entre os dois horários a temperatura estava abaixo de zero. Então nesse período aqui a f de x ela é negativa. E onde que ela é igual a zero, pessoal? A f de x ela é exatamente igual a zero às 8 horas e às 12 horas. Então para x igual a 8 ou para x igual a 12. Então espero que com esse exemplo aqui a gente tenha entendido então quando uma função ela tem o sinal positivo, negativo ou quando ela é zero. E vamos agora então fazer um exercício para a gente praticar isso que a gente viu aqui.
E vamos agora então resolver aqui esse exercício, mas antes, pessoal, se estiver gostando aqui do vídeo, deixe seu gostei aí embaixo que ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube, tá bem? Então vamos lá, nosso exercício aqui diz o seguinte, o gráfico abaixo representa uma função f de menos 4 até 8, né, fechado em menos 4 e aberto em menos 8, então esse aqui é o domínio da função, levando até os reais. Então essa função aqui, o domínio dela então vai de menos 4 até o 8 aqui, ó, aberto em 8. E nós vamos fazer o seguinte, nós temos que determinar aqui, então, os valores de x para os quais a f de x é positiva, os valores de x para os quais a f de x é negativa e os valores de x para os quais a f de x é igual a zero. Então, para você aproveitar mais esse vídeo, né, pause então esse vídeo agora, tente você aí resolver esse problema aqui, né, ver onde que a função é positiva, negativa ou igual a zero, e aí depois você vê minha resolução e compara o que você fez para ver o que você acertou. E bom, espero que tenha conseguido. Então vamos lá, pessoal. Então, letra A aqui, ó, encontrar, né, os valores de x para os quais a f de x é maior do que zero, ou seja, quando ela é positiva. Então ela vai ser positiva quando o gráfico estiver acima do zero, no y, né? Quando o y estiver aqui acima de zero. A gente vê que o gráfico então, está acima de zero neste intervalo aqui. Então aqui ela é positiva. Entre aqui, ó, entre menos 4 e menos 3. Então quando o x for menos 4 e menos 3, entre esses valores, a função é positiva, né? Não podendo ser menos 4, porque quando o x é menos 4, a função é menos 7, ao ponto aqui embaixo. Então ela é negativa para menos 4, então menos 4 não entra aqui, tá? Mas entre esses valores sim, não pode ser menos 3, porque quando a função é menos 3, ela é zero, então também não pode ser menos 3. Onde mais, pessoal, o gráfico está acima do zero aqui no y? Entre o 2 e o 6. A gente só tem que tomar um cuidado se o 4 está entrando também. Mas ele está, né? Quando a função x é 4, a função ela vale 3. Então o 4 também entra. Então neste intervalo aqui, a nossa função, olha só, ela é toda positiva. O gráfico está acima do zero aqui no y. Mas não pode ser o 2, porque quando é 2, ó, o ponto está sobre o x, então aqui ela é zero. Tá? Então o y vale 0 para x igual a 2, e o y vale 0 para x igual a 6. Então, mas entre os dois, a função é positiva. Então como que a gente escreve isso? Nós escrevemos assim. Então ela é positiva para todo o x aqui pertencente, né, a essa reta x aqui, tal que o nosso x ele é um valor maior que menos 4, como já vimos, ele não pode ser o menos 4, e menor do que o menos 3, não podendo ser o menos 3, tá bem? Ou então, o nosso x ele é um valor aqui, ó, maior do que 2 e menor do que 6, não podendo ser nem o 2 nem o 6, mas entre os dois ele pode ser qualquer valor, que a função é positiva. E onde que ela é negativa? Vou marcar aqui em amarelo onde ela é negativa, onde o gráfico aqui está abaixo de zero aqui no y. Então a gente vê aqui então que o gráfico aqui, ó, neste intervalo ele é abaixo de zero, e aqui também, né? Aqui também o gráfico está abaixo de zero. Então olha só, entre o menos 3 e o 2 positivo, então todo esse intervalo aqui, nós temos nossa função, né, o gráfico dela, todo representado abaixo do zero aqui no y. Temos que tomar cuidado, então, se o menos 2 está entrando aqui, ele entra, né? Menos 2 aqui, ó, ele vale menos 5, e menos 5 é o valor negativo. Então, para todos esses valores aqui, a nossa função é negativa. Então, onde mais ela é negativa? Neste intervalo aqui também. A gente vê que o gráfico aqui também dá abaixo de zero, ó. Então, entre o 6 e o 8, a nossa função também é negativa. Então, ela é negativa aqui e negativa aqui. Como que a gente escreve isso, então? Então, ela é negativa para todos os valores de x, tais que o x ele é um valor maior que menos 3, também não podendo ser o menos 3, uma vez que se ele for menos 3, a função é zero, e valores de x menores do que 2. Também não podendo ser o 2, porque se ela for 2, a função é zero. Ou então, os valores de x maiores do que 6, também não podendo ser 6, porque a função é zero aqui, e menores do que o 8. Não podendo ser o 8, pessoal, porque o 8 não está no domínio da função, né? Para x igual a 8, não existe valor, bolinha aberta aqui no 8, tá bem? Mas entre esses valores, a função é negativa. Então está aqui marcado então, onde ela é negativa. E onde que essa função ela é exatamente igual a zero? Nos pontos em que estão aqui sobre a reta x. Então ela é exatamente igual a zero, né? Marca aqui de verde, ó. Em menos 3, né? X igual a menos 3, x igual a 2 e x igual a 6. Como que a gente marca isso? A gente vem aqui embaixo, então, e marca. Ela é igual a zero para todos os valores de x, tais que o x ele é igual a menos 3, como a gente viu aqui. O x igual a 2, então a gente falou aqui, ou o x igual a 2.
ou ainda o x igual a 6. Ok? Então a gente termina aqui então o nosso exercício. E está aparecendo para você aqui agora a recomendação de mais 2 vídeos aqui do canal. Clique em um deles, assista todos os vídeos e caso você goste, venha fazer parte do nosso canal clicando aqui embaixo no botão de se inscrever. Então é isso, muito obrigado então e até o próximo vídeo. Fui!